Fala pessoal, professor Gessé Novaes aqui. Hoje vamos falar sobre o refino do petróleo, certo? Então, o petróleo cru, ele é formado por uma mistura de várias substâncias diferentes, né? Quando ele vem lá da extração, tá? A primeira etapa é a extração do subsolo, tanto no ambiente marinho, né? Como também no ambiente terrestre, dentro dos continentes. Ele é retirado, é feita a extração e ele vai para dentro de uma refinaria. Lá existem todos os equipamentos e procedimentos físico-químicos para poder separar essa mistura, né? Quando ele vem é chamado de petróleo cru, e aí essas substâncias, né, é misturado, né, composto por várias frações de diversos componentes, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, as graxas, ou até a borra do asfalto, éter, tá? E por aí vai, tá bom? E diversos outros hidrocarbonetos. E aí, refinar, né, esse petróleo significa separar, tá? Ir em diversas frações que são misturadas, né? Que são misturas mais simples, né? Ou seja, com um número menor de componentes. A gente vai separar ela ali, componente por componente. E a gente faz isso com essa torre aqui enorme, que é chamada de torre de destilação do petróleo, tá? Ele vai ser cozinhado aqui embaixo, tá bom? E aí vai ser aplicado diversas temperaturas onde esses componentes vão ser separados, ok? Então, a separação dessas frações é feita por destilação fracionada, tá certo? Então, como são várias frações que vão sair ao longo da destilação, esse processo é chamado de destilação fracionada. Então, nunca se esqueça desse processo. O processo utilizado de separação de mistura por refino do petróleo é a destilação fracionada, já anota aí. Ele é um processo de separação de mistura baseado, né, na diferença entre os pontos de ebulição dos componentes. Dentro do petróleo, né, a gente tem vários componentes e cada um deles tem um ponto de ebulição diferente, aquele ponto onde a substância vai passar para o estado de vapor. E aí, ele vai ser passado para o estado de vapor em diversas temperaturas. Em cada uma dessas etapas aqui, né, a gente tem aqui estruturas que têm temperaturas diferentes. Essas substâncias vão entrar em contato e aí a gente tem aí a separação por destilação fracionada. Antes de ser refinado, né, o petróleo cru é aquecido a 400 graus Celsius na ausência de oxigênio em uma fornalha aqui embaixo, ó, tá? A gente tem aqui a fornalha, o óleo cru ele vai entrar aqui nessa serpentina a 400 graus Celsius, no local fechado, né, sem a presença de oxigênio. Em seguida, ele é introduzido na parte inferior da torre de fracionamento, né, ele vai ser deslocado para cá, ó, na parte inferior da torre, essa partezinha de baixo, que é uma grande coluna, tá, contendo vários pratos horizontais com temperaturas diferentes. Quanto mais alto estiver o prato, menor a sua temperatura. Então aqui embaixo a gente tem cada uma dessas linhas, né, horizontais, elas representam um prato. Cada uma delas tem uma temperatura. Aqui a gente tem temperaturas mais altas aqui embaixo e aqui em cima a gente tem temperaturas mais baixas, né, temperaturas menores. Então dentro da torre os vapores aquecidos dos componentes do petróleo, né, eles sobem aqui, ó, e encontram, né, um prato. Então eles vão aquecendo e vão encontrando aqui, vão se chocando com cada um dos pratos, né? Esse prato vai atuar então como uma barreira, certo? Que só será atravessado por alguns desses componentes, aqueles cujo ponto de ebulição forem superiores à temperatura do prato e que por isso continuam na forma de vapor. Então, se ele chegou aqui, tá? E o ponto de ebulição dele for superior, ele vai passar, né? Se o ponto de ebulição dele for inferior, ele vai ficar aqui e vai ser separado. E por aí vai, aí vai continuar subindo, subindo, subindo. Chegou aqui na cobertura, por isso que ela tem essa concavidadezinha aqui, ó, para segurar, né, o líquido. Se o vapor, né, entrar em ebulição, ele vai continuar passando, senão ele vai chegar na forma líquida e vai ser separado. Então, né, se a temperatura não for superior, o componente não atravessará a barreira, né? Ou melhor, ocorrerá a sua condensação, certo? Então ele vai condensar ali e vai ficar líquido. Isso vai se repetir em cada um dos pratos da torre de fracionamento. Alguns componentes vão subindo, né, cada vez mais, enquanto outros vão se condensando conforme a temperatura vai diminuindo, né? A temperatura vai diminuindo e aí eu vou ter diversas frações sendo separadas. E isso é destilação fracionada. Assim, quanto mais volátil for o componente, né, tá, maior a facilidade dele passar para a fase gasosa, certo? Mais alta ocorrerá a condensação. Então, de um modo geral, para a gente finalizar aqui, quanto menor for a massa molecular, né, se a gente for falar de massa molecular, quanto menor for a massa molecular
de um hidrocarboneto, por exemplo, menor será o seu ponto de ebulição, né? Quanto menor ali é as propriedades físicas dos compostos orgânicos. Quando tu tem, por exemplo, uma molécula com uma estrutura pequena, ela tem a maior facilidade, né, de passar para o estado gasoso. Então, mais volátil ela será. Então, ela vai ser coletada lá em cima. Assim, as frações com menos, né, átomos de carbono por molécula serão obtidas nos pratos superiores. Então, aquelas moléculas menores, né, butano, propano, metano, elas vão ser coletadas aqui em cima, tá? Aqui em cima. Já essas moléculas maiores, né, que formam óleos, graxas, tá? O óleo diesel, que é mais denso, ele vai ficar aqui mais embaixo. Uma das maiores impurezas, né, do petróleo é o enxofre, né, que provoca a chuva ácida com a formação de ácido sulfúrico. Aqui dentro do petróleo cru existe uma fração de oxigênio, nitrogênio e enxofre. Esse enxofre muitas vezes é liberado e aí acaba provocando chuva ácida dentro dessas, né, da liberação desses vapores aqui na coluna de fracionamento. O enxofre contido no petróleo acumula-se nas frações mais pesadas, tá certo, pessoal? Que assim serão mais poluentes que as frações mais leves. Ele fica aqui, ó, preso nas frações mais pesadas, né, no asfalto, nos óleos e graxas, óleo diesel puro. Então essa galera aí ele já é um pouquinho mais específica, tá bom? Então a gente tem aqui alguns componentes, né, o gás de petróleo, né, que é por compressão é consequente de que a fração é separada em duas partes, que vem aí o gás natural, constituído, né, de metano e pequenas quantidades de etano, que é usado como combustível de veículos e indústrias, e o gás liquefeito do petróleo, o GLP, constituído de propano e butano. Então aquela galera que fica ali em cima, né, o gás do petróleo, ele está aqui em cima, porque são moléculas menores, tá? Componentes é o etano, o propano, o butano, são moléculas com uma massa molecular menor, então tem um ponto de ebulição mais efetivo, né, que é adicionado ao botijão. A gente forma o GLP, né, que é a mistura de propano com butano. A gente tem um éter de petróleo, é um líquido muito volátil, tá? Tem muita facilidade de passar para o estado gasoso, ou seja, com baixo ponto de ebulição, é usado como solvente no processo conhecido como lavagem a seco, apesar do nome, não é um éter, e sim um hidrocarboneto, é apenas uma simbologia, o nome éter de petróleo. Gasolina, seu principal uso é como combustível. A gente entende que a gasolina é uma mistura de várias outras substâncias, mas ela é separada lá. A gente também tem o querosene, que já foi muito usado como combustível de iluminação, tá certo? Atualmente, uma das suas principais aplicações é como solvente e combustível de avião a jato, tá? A gente tem o óleo diesel, também conhecido como óleo combustível ou gás óleo, é usado como combustível de ônibus, barcos, caminhões e máquinas mais pesadas, certo? Também vem do petróleo. Toda essa galera vem do petróleo. Óleo lubrificante, como o nome indica, ele já serve para lubrificar máquinas e motores. E a gente tem os resíduos que normalmente são mais pesados, né? As vaselinas, nós temos alguns lubrificantes que são utilizados para a formação de pomadas e cosméticos, parafina, tá? Que é utilizado para a fabricação de vela e permeabilização. Asfalto, para pavimentação, né? Usados na engenharia civil e por aí vai, tá? Então esses resíduos aqui são muito bem aproveitados. E normalmente quando você pega esses resíduos mais pesados, né, você pode ainda quebrá-los, tá, e formar substâncias ainda por outros processos que a gente vai ver mais na frente, né? São moléculas muito grandes e às vezes não são aproveitadas, e aí muitas vezes elas são quebradas para ser aproveitadas de outra forma. Tranquilo? Então a gente fica por aqui com o refino do petróleo. Acho que são informações importantes. A gente vai ver outras técnicas mais na frente, certo? E estudem, tá? Peguem essas informações, façam um resumo de vocês. Eu trouxe aqui bastante texto nessa parte, né? Justamente para que possa ficar aí como um resumo para a galera que está estudando para o vestibular. Essa parte aqui que eu expliquei da coluna de fracionamento, a questão dessa massa molecular menor ser coletada aqui em cima, os produtos com massa molecular maior, cadeia maior, ser coletada aqui embaixo, a questão de ser a destilação fracionada, né, o processo de separação de mistura empregado aqui no refino do petróleo, é muito importante que vocês fiquem com essas informações coletadas, tá? É de fundamental importância que você guarde isso para você e possa levar isso para as questões e até mesmo para o vestibular, tá bom? Então a gente fica por aqui e até a próxima aula.